my country lies, said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe, for her merchandise he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your weary dreams, without a sound, digesting England by the pound. Hoje a nossa homenagem é ao Gênesis. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar do grupo Gênesis, né? Não? Talvez vocês devam ter ouvido falar ao Gênesis mais na década de 80, mais dançante. Mas a fase de ouro do Gênesis, fase de ouro, foi na finalzinho da década de 60, década de 70. Esse disco aqui é uma obra-prima, chama-se Selling England by the Pound. É uma obra-prima. Ele é um rock diferente, o estilo diferente. A gente muitas vezes falou aqui, a gente falou de Purple, rock mais pesado, etc. Gênesis é um estilo, é um rock progressivo, é um estilo diferenciado. A música deles é da mais alta qualidade. Basta saber que o vocalista do Gênesis é o Peter Gabriel, o baterista é o Phil Collins, o guitarrista é o Steve Hackett. Cara, esse disco é uma obra-prima. Selling England by the Pound. Vale a pena escutar do começo ao fim. E a história desse disco é muito interessante. Olha só como quem é bom, né? A história desse disco é interessante porque o Gênesis começou a fazer sucesso na Inglaterra e, lógico, todo grande grupo tem que conquistar o mercado norte-americano. E aí eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos. Eles nunca tinham feito turnê nos Estados Unidos. Eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos. Isso foi 71, alguma coisa, 72. E eles tinham um compromisso com a gravadora de gravar um disco. Eles tinham que ter um disco pronto para gravar em 1973, uma certa data. Eles fizeram esse disco em 2 meses. Em 2 meses. E esse disco é uma obra-prima. Qual que é a ideia desse disco? Olha só que coisa. Eles foram para os Estados Unidos, fizeram a turnê deles, voltaram para a Inglaterra. E aí eles perceberam que a Inglaterra estaria perdendo o lado britânico deles. Por quê? Porque eles foram para os Estados Unidos, viram um país consumista, capitalismo exagerado, um país consumista. Eles voltaram para a Inglaterra e viram que a Inglaterra também estava adquirindo características da cultura americana, de capitalismo e consumo excessivo. Por isso que o título do disco chama-se Selling England by the Pound. Porque eles perceberam que a Inglaterra estaria perdendo o lado britânico deles. E é interessante porque quando eles cantavam essa música no show, o Peter Gabriel entrava com roupas antigas inglesas. E aí ele cantava esse trecho da música, dizendo, será que nós não estamos perdendo, a Inglaterra não está perdendo os seus valores seculares, em razão de um consumo, um capitalismo excessivo? Eles fizeram esse disco em 2 meses. E esse disco é uma obra-prima. Recomendo realmente que, se alguém quiser conhecer, mas conheça Gênesis lá no começo, década de 70. Na década de 80 para frente, o Peter Gabriel saiu, o Phil Collins ficou no grupo, aí ele adquiriu um caráter mais dançante, perdeu um pouco do brilho
né, de músicas feitas com críticas sociais, não ácidas, mas críticas, com um toque mais irreverente. Olha, vale a pena. Gênesis é um grupo que, nessa fase, década de 70, é uma obra-prima, vale a pena. Tem outros, hein? Tem mais uns 4, 5 discos nesse mesmo estilo que são fora de série. Então, vale a pena mesmo. Tá? Foxtrot, Nursery Crime. Então, mas esse disco, para mim, é o meu predileto, é uma obra-prima. Por isso que a nossa homenagem hoje é ao Gênesis. Tá? E, para a gente poder dar continuidade, eu tinha comentado com vocês, deixa eu colocar aqui fechar essa tela. Deixa eu abrir aqui um PowerPoint para poder tirar tirar esse clarão. Qual que é a nossa ideia? É a gente fazer agora o mesmo dimensionamento que a gente fez anteriormente. Só que agora o nosso dimensionamento nós vamos fazer também para uma ETA com vazão de 0,25 metro cúbico por segundo. A vazão é a mesma, só que a concepção da nossa ETA vai ser diferente. É uma ETA com 0,25 metro cúbico por segundo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dimensionar, nós vamos bolar o layout da ETA, sempre agora acoplando decantador e floculador. Decantador e floculador. Ou seja, a gente viu o dimensionamento de floculador isolado, decantador isolado, agora nós vamos juntar tudo isso aí. Só que aqui nós vamos adotar o seguinte, nós vamos adotar 3 decantadores, só que agora são decantadores convencionais. 3 decantadores convencionais. Eu vou partir desse pressuposto. Por que eu vou partir desse pressuposto? A gente viu que nós temos 2 grandes alternativas de sedimentação em ETAs. Decantadores convencionais de fluxo horizontal e decantadores de alta taxa. Normalmente os decantadores de alta taxa, eles são um pouco mais complexos, ele tem um certo grau de complexidade um pouco maior. Eu tenho que botar uma treliça, botar módulos de alta taxa, eu tenho que ter um sistema de remoção de lodo. Por quê? Porque decantadores de alta taxa, para que eles trabalhem a contento, eles precisam ter sistemas de remoção semicontínua de lodo. É uma necessidade que garante o bom funcionamento de decantador de alta taxa. Então nós fizemos o nosso dimensionamento de decantadores de alta taxa. Vamos admitir que agora eu tenho uma vazão de 0,25 metro cúbico por segundo, mas por eles serem complexos, pelo fato de decantadores de alta taxa terem um certo grau de complexidade, vamos supor que eu queira decantadores mais simples. Não, eu quero o decantador o mais simples possível. Eu quero decantadores convencionais. E aí eu vou associar a esses decantadores convencionais, eu vou associar um sistema de floculação hidráulico. Eu tenho floculadores hidráulicos. Por que eu coloquei floculadores hidráulicos? Para a gente poder fazer uma variante. Como a gente já viu seguidos exemplos de floculadores mecanizados seguidos de decantadores, agora a gente tem que propor um outro tipo de problema. É como que eu dimensiono um floculador hidráulico. Isso eu não mostrei para vocês. Eu fiz um cálculo de verificação, mas a gente não dimensionou. A ideia é a gente conseguir fazer isso hoje. Então, lembrando sempre, o meu primeiro ponto de partida sempre é dimensionar o decantador. Começo pelo decantador. Por quê? Porque é a maior unidade. Se eu não estiver satisfeito, eu mudo, não tem problema. Eu mudo a dimensão, mudo o dimensionamento, não tem problema, eu mudo. Mas a sugestão sempre é, começa pelo decantador, é a maior unidade. E aí você acerta o decantador, feito o dimensionamento do decantador, aí você ajusta o floculador. E vice-versa. Se você quiser depois fazer um novo ajuste no floculador, você não tem problema, você faz e reacerta o decantador. Lembrando, portanto, é um problema sempre iterativo. Bom, que vazões que eu tenho? Eu tenho uma vazão nominal que a gente viu é 0,083 metros cúbicos por segundo. Da onde vem essa vazão nominal? É a vazão da ETA dividido por 3 decantadores. E nós temos uma vazão máxima, que é admitindo uma unidade fora de operação, 0,25 metro cúbico por segundo. Defino minhas vazões. Agora, lembrando, qual que é o parâmetro de projeto
mais relevante de decantadores convencionais é o parâmetro taxa de escoamento superficial. Isso me permite calcular a área do decantador. Então, a primeira coisa que eu faço é dimensionar a área do decantador, a área superficial do decantador. Lembrando que o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial, que, por definição, é uma vazão dividido por uma área superficial. Normalmente, essa taxa de escoamento superficial ela fica de 20 a 60 metro cúbico, metro quadrado por dia. O que eu vou fazer? Eu vou adotar uma taxa. Eu vou adotar. E aí eu vou calcular essa área. Eu vou adotar uma taxa intermediária. Eu vou adotar uma taxa de 40 metro cúbico, metro quadrado por dia. Por que eu adoto uma taxa média? Ops, algum problema? Quiser conversar, rua. Depois volta. Aqui dentro não. Tudo bem? Então o que acontece? Eu estou adotando uma taxa média porque eu sei que em alguma condição eu vou ter que parar um decantador e aí se eu parar um decantador essa taxa vai aumentar. Aumentando, ela deve chegar próxima de 60, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu vou adotar um valor mediano já admitindo essa condição. Turma, mais uma vez, olha que coisa mais fácil. Qual que é a área superficial do decantador? Bom, ela é a vazão dividida pela taxa de escoamento superficial. Qual que é a vazão? 0,083 metro cúbico por segundo, vezes 86.400 segundos por dia, divido pela taxa de escoamento superficial, a minha área superficial é 180 metros quadrados. É a estimativa. Putz, uma continha. Só que um decantador convencional, ele tem uma largura B, tem um comprimento L. Quando a gente projeta decantador de alta taxa, essa relação comprimento-largura, ela é altamente fluida. Eu posso adotar 1, 1.2, 1,5, 2, 2,5. Normalmente em decantadores de alta taxa, essa relação L sobre B, ela é bem fluida. Eu posso adotar de 1 a 3. Eu tenho muita liberdade para adotar a dimensão de decantador de alta taxa, eu não preciso fixar uma relação L sobre B. Só que em decantadores convencionais, esse L sobre B, a recomendação é que seja maior do que 3. Por quê? Porque num decantador convencional, eu tenho que criar uma zona de clarificação, uma zona de separação de sólidos, de deposição de lodo. Então, é necessário, para poder criar essa zona de clarificação, uma vez que o escoamento é horizontal, essa relação L sobre B tem que ser maior ou igual a 3. Lógico, eu posso ajustar isso, mas próximo de. Pode ser 2,88? Pode. Pode ser 2,7? Pode. Pode ser 3,3? Pode, não tem problema nenhum. Mas meu ponto de partida é admitir uma relação L sobre B, algum valor. Eu vou admitir uma relação L sobre B igual a 3. Portanto, a área 3B quadrado tem que ser igual a 180 metros quadrados. Se você fizer essa conta, B é igual a 7,74 metros. Bom, então, não tem problema. Eu vou adotar um B, para ficar redondinho, eu vou adotar um B igual a 8 metros. Isso aqui é adotado. Eu adoto. E aí, como eu quero um L sobre B próximo de 3, 8 vezes 3, eu vou adotar um comprimento 24 metros. Adotado. Pronto. A dimensão do meu decantador, bem ou mal, está dada. Checa de novo, agora, a taxa de escoamento superficial. Vamos ver se ela é razoável. Checa a taxa de escoamento superficial. O que é a taxa de escoamento superficial nominal? É a vazão pela área. Qual que é a vazão que eu tenho por decantador? 0,083 metro cúbico por segundo vezes 86.400 dividido pela área, 180 metros quadrados.
essa taxa de escoamento superficial, se não estou errado... Não, peraí. Não. Isso aqui é 8 metros vezes 24 metros. Não é 180, a área vai ser maior. Isso, desculpa. Isso aí, erro meu. Feito essa conta, vai dar uma taxa de 37,5 metro cúbico, metro quadrado por dia, para uma condição de vazão nominal, e para a vazão máxima, mesma coisa. Só que aqui, a nossa conta, o que é que muda? Muda a vazão. É 0,125 metro cúbico por segundo. E dá uma taxa de 56,3 metro cúbico, metro quadrado por dia. Ou seja, está razoável. Porque se eu tirar uma unidade de operação, essa taxa de escoamento vai para valor quase próximo de 60. 60 é um limite superior. Então, tudo bem. O dimensionamento, para mim, ele é razoável. Ele está razoável. Tá certo? Dúvidas? Vejam como esse dimensionamento em si ele é simples. Olha como ele é tranquilo. Lógico que eu sei que nesse decantador, eu já vou fazer um outro desenho para mostrar melhor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o posicionamento das minhas calhas de coleta de água decantada. Elas estarão na parte final do decantador. Faço o dimensionamento hidráulico das calhas conforme a gente já viu anteriormente. Esse dimensionamento hidráulico, essa verificação hidráulica, eu não vou fazer de novo, porque a gente já viu anteriormente, né, e a gente precisa agora avançar, entender como é que eu vou colocar o fluculador nesse treco. Esse é o nosso ponto mais relevante, tá? Vamos fazer aqui um... Posso apagar? Tranquilo? Posso apagar aqui? Posso? Peraí. Hoje em dia o cara nem copia mais, vou tirar foto da lousa e acabou, né, meu? Mas, você sabe de uma coisa? Deixa eu contar um treco pra vocês. Durante um tempo, eu dava aula muito com o PowerPoint. E, na verdade, qual que é o problema do PowerPoint? A gente mostra, é interessante porque mostra foto, mostra figura. Eu uso o PowerPoint para mostrar fotos, figuras e tal. Mas a gente percebe que, ao usar o PowerPoint para colocar certos pontos, na lousa eu escrevo, vocês copiam. E ao copiar é um exercício de gravar. Então, não tem jeito. Muitas vezes a aula apoiada, giz e lousa e o PowerPoint, sem exageros, ela é melhor do que uma aula só com PowerPoint. O giz ajuda muito, porque dá tempo da gente pensar. A gente pensa. Aí o cara está escrevendo, enquanto ele está escrevendo, a gente copia. A gente copia, a gente dá uma forma de gravar. Só olhar não dá. Por isso que é bom a aula com lousa mesmo, porque a gente grava. Vocês que estão aqui e a gente também, né? Porque muitas vezes a gente se atropela o PowerPoint, a gente vai atropelando as coisas, e aqui a gente, né, é um pouco mais pausado, é melhor. Posso apagar aqui? Posso? Vou fazer um desenho do decantador mostrando alguns itens, algumas verificações que eu calculei. Esse material eu vou colocar à disposição de vocês, vou colocar no Moodle. Aí eu vou distribuir. Aí todos esses cálculos adicionais, eles estão lá. E aí vocês podem acompanhar lá, esses cálculos adicionais. Em linhas gerais, então, o que é que eu tenho? Deixa eu desenhar por hora só o decantador. Então eu tenho algum decantador, ele tem esse jeitão. Ele vai ter lá uma largura de 8 metros, ele vai ter um comprimento total de 24 metros. Vocês me corrijam se eu errar alguma coisa. Eu preciso colocar as minhas calhas de coleta de água decantada. Lembra que onde é que estão posicionadas essas calhas de coleta de água decantada em decantadores convencionais? Ficam no final da unidade. E normalmente as calhas de coleta de água decantada, elas ocupam um comprimento máximo. O comprimento máximo da calha
esse comprimento aqui. Eu vou chamar esse comprimento de LC. Este LC, lembrando, ele é menor ou igual a 20% do comprimento total do decantador. É um critério de projeto. Normalmente a gente adota esse comprimento da calha não mais do que 20% do comprimento total do decantador. Então esse LC, por exemplo, seria o 24, 2... Não dá? 4,8 metros, certo? É isso mesmo? Se eu adotar 20%, isso. O comprimento máximo da calha, 4,8 metros. Bom, nesse exercício em particular, vocês vão observar, lembra que essa distância entre as calhas de centro a centro, essa distância da calha, recomendável que seja menor ou igual a 3 metros. O que eu fiz nesse exercício? Eu tenho 8 metros. Eu vou adotar 4 calhas. Eu vou adotar 4 calhas. 4 calhas. Por que eu vou adotar 4 calhas? Porque aí eu sei que essa distância centro a centro é de 2 metros. Tudo bem. Esse é o jeitão do meu decantador. E aí, hidraulicamente, eu faço a verificação dessas calhas de coleta de água decantada. Faço o posicionamento dos vertedores, faço a verificação hidráulica, se porventura não tem afogamento nesses vertedores triangulares, conheço o comprimento total das calhas e dimensiono a minha calha. Se eu fizer o dimensionamento desta calha, eu consigo usar sem grandes problemas. Lembrando que a gente viu isso já anteriormente. Eu não vou refazer aqui todas as contas. Isso aí eu passo para vocês. Dá para adotar uma calha? Aí, está caindo aqui. Deixa eu ver aqui a calha que eu adotei. Isso. Eu posso adotar calhas com largura de calha e altura de calha igual a 0,25 metros, 25 centímetros. Eu teria uma calha com essa dimensão. Uma calha seção quadrada, 0,25 por 0,25. Ou seja, em tese, as minhas partes principais do decantador estão dimensionadas. Faltou a altura. Agora veja só a diferença quando eu dimensiono um decantador de alta taxa e um decantador convencional. Num decantador de alta taxa, eu tenho que determinar a altura, porque eu tenho que determinar o posicionamento dos módulos, a estrutura suporte dos módulos, uma altura para que eu possa ter acesso embaixo dos módulos, a distância do módulo até a calha de coleta de água decantada. Num decantador de alta taxa, eu calculo a altura e aí eu ajusto conforme a minha necessidade, mas eu preciso calcular essa altura. Aqui não. Aqui eu posso fixar a altura. Num decantador convencional, a altura ela é adotada e aí eu toco o meu cálculo para frente. Eu vou adotar uma altura, a altura do meu decantador, a altura útil, é igual a 4,5 metros. E com isso, eu posso fazer cálculos de tempo de detenção hidráulico, cálculo de velocidades horizontais, e aí que são, na verdade, meras checagens. São meras checagens, tá? E aí, vocês estão observando, olha aqui, qual é a área desse decantador? 8 por 24. Quanto é que dá isso em metro quadrado? Se alguém puder fazer essa conta, quanto é que dá isso? 8 por 24? 192 metros quadrados. Essa é a área desse decantador convencional. O mesmo exercício que a gente fez anteriormente num decantador de alta taxa, lá era 8 por 13. Isso, né? Era 8 por 13. Praticamente metade. Perceberam por que o decantador de alta taxa, em relação à área, ele é muito mais eficiente, ele ocupa uma área muito menor. Aqui eu estou ocupando, cada decantador está ocupando uma área de 8 por 24. Lá é 8 por 13. A área do decantador de alta taxa é muito menor.
só que ele tem uma operação mais sofisticada. As partes constitutivas são mais sofisticadas. O tempo de detenção é menor, a operação tem que ser muito segura. Então, ele é muito vantajoso? É, mas ele não tem a robustez de um decantador convencional de fluxo horizontal. Tá? Mas são as opções que eu tenho. Hoje em dia, 90% das ETAs, via de regra, 90% são ETAs com decantadores de alta taxa. Por quê? Porque eu reduzo em muito a área da estação. E isso hoje em dia, a área é muito cara. Você construir uma estação de tratamento de água, você precisa ter uma área disponível. A área hoje em dia, próxima de centros urbanos, é muito cara. Então, por isso, a gente acaba sempre, o cliente acaba sempre direcionando na escolha por decantadores de alta taxa, porque eles ocupam uma menor área. No entanto, eles não necessariamente eles são mais baratos, porque eles têm um grau de sofisticação um pouco maior. Tá joia? Tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer? O nosso ponto mais relevante é, tá, eu tenho 3 decantadores com esse jeitão. Então, eu vou botar lá os 3 decantadores. Vou botar o decantador lá. Sem escala. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui decantador 1, decantador 2, decantador 3. 8 por 24. Agora eu tenho que acoplar a esses decantadores o meu sistema de floculação. E qual foi a opção que eu fiz? Hidráulicos. Importante. Floculadores hidráulicos de fluxo horizontal. Floculadores hidráulicos, fluxo horizontal. É uma premissa minha. Eu quero floculador hidráulico. Eu não quero floculador mecanizado. É uma opção. Por exemplo, eu quero uma estação de tratamento de água mais simples. Eu não quero decantador, eu quero floculador mecanizado. Eu quero uma coisa mais simples. Qual que é o problema de floculadores hidráulicos? É muito difícil eu acoplar o floculador hidráulico ao decantador. É muito difícil, a nossa ideia seria colocar um floculador, portanto, aqui. Mas é difícil fazer isso. É difícil. Não é muito simples fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos de floculadores hidráulicos associados a decantadores desse tipo. É difícil eu fazer floculador, decantador, floculador, decantador, floculador, decantador. É difícil fazer isso. E essas dimensões de floculadores hidráulicos, eu preciso criar perda de carga, de tal forma que eu consiga ter um processo de floculação hidráulica. Eu tenho que dispor de chicanas. E para dispor de chicanas, eu tenho que criar uma área específica, uma geometria específica para isso. Eu não consigo, muitas vezes, fazer isto aqui. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Eu tenho que arrumar algum outro jeito. Eu posso colocar o floculador aqui, aqui, aqui no lado, sempre tendo por premissa a ideia de utilizar paredes comuns, de tal forma que economicamente a obra fique mais barata. Mas é difícil fazer isto aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de floculadores, especialmente, vamos ver aqui, apagar? Deixa eu ver. Imagens. Deixa eu apagar a luz, eu vou abaixar. E aí eu vou mostrar para vocês uma ETA que tem esse jeitão, mais ou menos. A vazão dela não é muito diferente, não. Acho que dá uns
quase uns 200 litros por segundo, alguma coisa assim. Quase em torno de 180, alguma coisa assim. Eu não me recordo, eu preciso lembrar. Vamos ver se dá para ver. Bom, eu vou soltar o vídeo e aí eu vou falando. Eu vou diminuir o som também um pouquinho. O que eu tenho aqui? A chegada da água bruta é aqui. Aqui eu tenho uma calinha partial. Chega a água bruta. Processo de coagulação. É uma ETA simples. Então, aplicação do coagulante. Então, a água chega neste canal, é feita a aplicação do coagulante. E a água é encaminhada para 2 floculadores hidráulicos de fluxo horizontal. E aí, desses floculadores hidráulicos, ela segue para os decantadores. Mas observa que eu não consigo mais ter aquele arranjo floculador associado ao decantador. Isso que vocês estão vendo aqui são os meus decantadores, meus floculadores. Isso aqui é um floculador hidráulico. Floculador hidráulico 1. Floculador hidráulico 2, de fluxo horizontal. Para que eu possa ter o meu processo de floculação, lembra, é floculação hidráulica. Se é floculação hidráulica, o gradiente ele é ocasionado pela presença de uma perda de carga. Como é que eu crio essa perda de carga? Eu coloco chicanas ao longo do meu escoamento e eu forço esse escoamento ao ter curvas 180 graus e trechos retos. Então vocês estão vendo aqui as minhas chicanas e aí a água vai tendo este percurso. No começo da unidade, olha o espaçamento, ele é pequeno. Pequeno porque eu quero perda de carga maior, gradiente maior. Vocês vão observar que no meio do floculador, esse espaçamento aumenta, a perda de carga diminui, o gradiente diminui. E no final do decantador, do floculador, esse espaçamento aumenta, a perda de carga diminui mais ainda e o gradiente diminui. Ou seja, eu estou criando gradientes decrescentes, de montante para jusante. Como é que eu estou criando isso? Eu estou criando mediante esses espaçamentos que eu estou criando ao longo do meu floculador, por meio do posicionamento dessas chicanas. Mas observa que eu não tenho aqui o floculador e o decantador associado. Eu não tenho. Olha aqui como o espaçamento aumentou. E lá no final vocês vão observar um espaçamento maior ainda. Vendo? E aí, a água floculada, lógico, no final do decantador, no final do floculador, você já tem um espaçamento maior, as velocidades são menores, as perdas de carga são menores. Mas observa que agora, o que está acontecendo? A água floculada ela vai ser encaminhada para um canal. Deste canal eu vou receber água floculada deste floculador e do outro floculador. E aí essa água floculada vai andar por um canal e ela vai distribuir água floculada para 3 decantadores localizados a jusante. O que está acontecendo nesse trajeto? Eu estou fazendo água floculada andar, o que não é muito adequado. Não significa que não funcione. Olha aqui a água floculada, tá vendo? Se vocês observarem esse floco, vocês vão ver depois, esse link, esse vídeo está no YouTube. Olha aqui a água floculada. Flocula? Não, o floculador funciona bem. Só que eu tenho que ter um cuidado enorme na hora de veicular esta água floculada nesse canal, porque eu posso ter e vou ter a ruptura dos flocos. Esse é um canal de água floculada. Ele está recebendo a água floculada do outro floculador. O outro floculador está aqui. Então agora eu tenho um canal de água floculada que está recebendo a água de ambos os floculadores e este canal vai distribuir para o decantador. Você vai dizer, ah, mas tem risco de quebra dos flocos? Tem. Tem. Mas como é que você minimiza a quebra dos flocos? A velocidade ao longo desses canais tem que ser calculada e tem que ser baixa.
Mas existe esse risco. Aí você vai dizer, mas não está funcionando a ETA? Não, funciona. Mas a performance é ligeiramente inferior quando comparado quando eu tenho unidade floculador e decantador em conjunto. Ué, como é que eu consigo, então, reduzir essas diferenças de operação entre uma e outra? Como é que eu faço isso? Na verdade, o que eu posso fazer é os parâmetros. São 3 decantadores convencionais. 1, 2, 3. Sacaram? Mas perceberam que nessa geometria, o que o cara fez? Ele colocou o floculador paralelo ao decantador. Vou mostrar um outro vídeo. Essa ETA é pequenininha, é bonitinha. Ela é bonitinha. Onde está isso aqui? Olha, é uma graça. Deixa eu só comentar. Isso aqui é uma ETA. Ela deve ter uma vazãozinha de uns 20 litros por segundo. Ela é pequenininha. E é uma ETA que trabalha 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia. Você trabalhou, encheu o reservatório, para. Olha o meu floculador hidráulico aqui. Ela tem um floculador hidráulico e um decantador. E tem um filtro. Mas, meu professor, o senhor não falou que tem que ser 4 decantadores, pelo menos 6? Não, sim, se a ETA trabalha, só que essa ETA trabalha 10, 12 horas por dia. O que ela faz? Liga a ETA, enche o reservatório, desliga a ETA, vai embora. Entendeu? Ela para durante o dia. Chegada da água bruta, calha partial, floculador hidráulico. Floculador hidráulico de fluxo horizontal. Ele é super pequenininha, floculador hidráulico, e aí eu tenho um canal encaminhando a água para um decantador. Perceberam? Mas qual é a disposição? Colocou-se o floculador paralelo ao decantador. Deste jeito, eu tenho uma dimensão do floculador. Porque se ele está paralelo ao decantador, uma dimensão é compatível com a dimensão do decantador. E aí a água floculada vai para este canal e entra no decantador. Ele está cheio de folha porque a região tem muita folha. Então ventou, cai em cima do decantador. E aí estocagem de produtos químicos e tal. Essa ETA é uma belezura, linda. É uma ETA de 20 litros por segundo. Trabalha 10 horas por dia, o operador, o reservatório está cheio, tchau, bora, vai para casa. Então ele pode, por exemplo, parar o decantador, porque ele pode parar no período que a ETA está parada. Percebe? Ele pode ter um só. Percebeu? Mas essa é uma condição particular desta ETA, por quê? Porque esta ETA trabalha apenas 10 horas por dia. Deixa eu ligar o Google de novo. Eu vou mostrar uma vista por cima. Foi uma ETA que nós já mostramos os vídeos de floculadores hidráulicos. Agora eu vou mostrar por cima. É um outro arranjo. Né? É um outro arranjo. Deixa eu achar lá. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é um complexo de produção de água, em Teresina.
Na verdade, são 3 etas dentro de uma única área. São 3 etas. Eu tenho... É meio bagunçado, mas eu apenas vou mostrar para a gente entender direitinho. Eu tenho uma eta que chama-se de eta 1, que é a inicial, a mais antiga. Floculador mecanizado, decantador convencional. Eta 2, decantador de alta taxa, floculador hidráulico. E é essa que eu mostrei o vídeo para vocês já anteriormente. É esta aqui. É essa que eu quero mostrar aqui, vista por cima. São 4 decantadores convencionais. Só que o floculador hidráulico, ele está aqui. Ele está num outro arranjo. Ele não está paralelo ao decantador, ele está aqui. Só que são 2 floculadores. A água entra aqui. Eu vou mostrar o vídeo de novo para vocês. A água entra aqui, tem um canal de água coagulada, entra no floculador 1, entra no floculador 2. E essa água segue para este canal de água floculada que abastece esse decantador, esse. Por que que esses arranjos de floculadores hidráulicos e decantadores, eles não são bons? Porque eu tenho que fazer a distribuição da água floculada e distribuir aos decantadores por meio de um canal. Na hora que eu coloco esse canal, a possibilidade de quebra dos flocos é enorme. Por isso que o arranjo ideal é floculador associado ao decantador. Mais uma vez, então isso aqui não funciona? Não, funciona. Só que a gente tem que ter um projeto muito cuidadoso dessa distribuição de água floculada para minimizar a quebra dos flocos. E a gente precisa ser mais conservador. Nós somos mais conservadores, porque existe a possibilidade de quebra dos flocos, ela é real. Então a gente acaba adotando um dimensionamento mais conservador. Perceberam? Então os meus floculadores hidráulicos estão aqui. Eu vou passar esse vídeo e aí a gente pode fazer as nossas contas. Para a gente poder relembrar. Essa é a unidade. A chegada da água bruta, coagulação, uma calha-pacho, tem um ressalto hidráulico, a coagulação, e da coagulação a água é encaminhada para 2 floculadores hidráulicos. Lembra que eu mostrei esse vídeo para vocês quando a gente falou de floculadores? E aqui na frente eu tenho 2 comportas, a água segue para um floculador hidráulico e para o outro floculador hidráulico. Ah, mas são 4 decantadores, não seria melhor ter um floculador hidráulico a cada decantador? Olha, eu até posso tentar colocar, mas esse arranjo é difícil de fazer. Ele é difícil de fazer. Eu não tenho tanta flexibilidade assim. Por quê? Porque esses floculadores hidráulicos ocupam maior área, porque a altura deles é menor. Eles têm alturas de 1 metro, 1,20 m no máximo. Então, eles ocupam maior área. E por que a ideia de floculadores hidráulicos horizontais é mais atrativa? Porque esses floculadores me permitem um espaçamento de chicana e uma altura onde eu consigo fazer manutenção. Por quê? Porque esses floculadores, via de regra, eu tenho deposição de sólidos. Então, por eles terem uma altura pequena, eu tenho acesso fácil e consigo limpar, consigo retirar sólidos. A outra opção é nós fazermos floculadores hidráulicos de fluxo vertical. As alturas são maiores, as áreas são menores, mas esses espaçamentos ficam muito pequenos, eu não consigo limpar a unidade. É super difícil, porque fatalmente eu vou ter deposição de sólidos. Por isso que sempre quando a gente opta por construir, por fazer floculadores hidráulicos, a gente acaba optando por floculadores hidráulicos de fluxo horizontal, por serem construtivamente mais simples, altura menor e acesso mais fácil. Joia? E aí o meu floculador. E lá os 4 decantadores. Joia? E funciona, né? Olha aí, dá para ver o floquinho direitinho. Aqui vocês não conseguem ver direito porque vocês estão longe.
Mas se vocês olharem depois na tela do computador, no YouTube, você vê direitinho, o floco funciona? Funciona super bem. Tá, mas como é que eu dimensiono esse negócio? Agora eu preciso dar um salto aonde eu diga, tá bom, mas eu quero dimensionar esse fluculador hidráulico. Eu preciso dar números nesse treco. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. E aí, tem um ponto que é muito relevante. E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter alguma dúvida, mas ela é uma dúvida proposital. Nenhuma dúvida? Tem? Vamos dimensionar o fluculador. Agora eu preciso fazer minhas hipóteses com relação ao fluculador. Quantos fluculadores que eu vou colocar? Vou colocar 2. Ah, não pode ser 3? Não, pode. Eu vou colocar 2. Mas eu posso colocar 3 também. Mas eu vou colocar 2 fluculadores. 2 unidades. 2 fluculadores hidráulicos. Eu vou fazer mais ou menos um dimensionamento semelhante daquela ETA que eu mostrei para vocês. Eu vou colocar o fluculador aqui. Eu vou colocar um fluculador aqui. E vou colocar, 1, 2, 3, e vou colocar um segundo fluculador aqui. Isso aqui é um fluculador 1, isso aqui é um fluculador 2. E agora, esta água fluculada, ela vai andar e vai distribuir a água fluculada até os meus decantadores. Ou seja, eu tenho esse jeitão aqui. Vou tentar colocar o fluculador paralelo ao decantador. Quanto vale isso? 24 metros. Então, se eu fizer isso, uma dimensão do fluculador vai ser igual a 24 metros. Mas vamos fazer lá, vamos fazer umas contas. Vamos lá. Turma, vamos prestar bastante atenção nisso. Porque isso é importante. Qual que é a vazão nominal de cada fluculador? A vazão total da ETA é 0,25 metros cúbicos por segundo, eu tenho 2 unidades. Então, a vazão nominal é 0,125 metro cúbico por segundo. Qual que é a vazão máxima? A vazão máxima vai ser quando eu parar um floculador. Como eu tenho 2 unidades, essa vazão máxima vai ser 0,25 metros cúbicos por segundo. Só que vocês vão perceber que eu nunca vou conseguir operar esse floculador com vazão máxima. Eu vou fazer a conta, vou mostrar para vocês. Eu nunca vou conseguir. Porque essa é uma limitação de floculadores hidráulicos. Bom, conta. Qual que é o volume do floculador? Para calcular o volume do floculador, qual que é o parâmetro de projeto de sistemas de floculação? Qual que é o parâmetro? Tempo de detenção hidráulico. Muda de floculador hidráulico para floculador mecanizado? Não. Continua sendo de 20 a 40 minutos. Então vamos lá. Volume do floculador. Volume do floculador. Eu vou adotar um θ. Eu adotei um θ de 30 minutos. Se o meu θ é 30 minutos, então o volume do meu floculador vai ser igual a 0,125 metro cúbico por segundo, vezes 30 minutos, vezes 60 segundos por minuto. O volume do floculador tem que ser igual a 225 metros cúbicos. É a primeira coisa que eu tiro, porque o parâmetro de projeto do floculador é tempo de detenção hidráulica. Estou dimensionando para vazão nominal. Tudo bem?
Turma, se o meu floculador é hidráulico, quem é que vai garantir um gradiente de velocidade aqui? É um sistema mecanizado? Não, é uma perda de carga. Eu tenho que criar a perda de carga para garantir um gradiente. Ah, mas que gradiente que eu vou usar? Eu vou adotar um gradiente, um G, igual a 40 segundos a menos 1. Ele vai ser fixo em toda a unidade. Eu não vou escalonar esse gradiente. Ele vai ser um gradiente fixo. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, da ETA em Teresina, aquele floculador tem um gradiente único, é fixo. E eu vou adotar um gradiente relativamente baixo, 40 segundos a menos 1. Por quê? Não, porque eu quero construtivamente um espaçamento constante entre essas chicanas. Ora, se porventura eu fixei o gradiente, qual que é a potência que eu tenho que dissipar nesse floculador para conseguir esse gradiente? Essa potência dissipada tem que ser igual a quanto? G ao quadrado, mi, volume. Essa potência dissipada, quanto que é? Gradiente 40 ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 3, e o volume do floculador, 225 metros cúbicos. Quanto é esta potência em watts? Ela vai ser igual a 360,7 watts. Num sistema hidráulico, como é que eu posso calcular esta potência? Esta potência num sistema hidráulico, como é que é? Rho, G, Q, delta H. Esta potência dissipada do escoamento, ela vai surgir como resultado do aparecimento de uma perda de carga. Quanto tem que ser essa perda de carga? Essa potência, 360,7 watts, dividido por Rho, 998,2, dividido por G, 9,81, dividido pela vazão, 0,125. Esta perda de carga tem que ser igual a 29,5 centímetros. Percebeu que agora eu tenho que criar neste floculador uma perda de carga de aproximadamente 30 centímetros, de tal modo que eu consiga ter esse gradiente de velocidade. Quando a gente falou, quando nós dimensionamos floculadores lá atrás, quando a gente dimensionou o floculador, lá na verdade nós não dimensionamos floculadores hidráulicos. Lá a gente não dimensionou. O que a gente fez lá? A gente fez uma verificação. Agora eu tenho que dar um jeito de, primeiro, descobrir a dimensão do meu floculador e colocar nesse floculador um certo número de chicanas para poder garantir esta perda de carga. Tá joia? Dúvidas? Tranquilo? Vamos tirar a dimensão desse floculador? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ops. Vamos deixar essas contas aqui. Esse floculador, ele tem uma dimensão. Ele deve ter uma largura, um B, tem um comprimento que eu já conheço e sei que o volume tem que ser 225 metros cúbicos. Só que a altura de floculadores hidráulicos também ela é fixada. Então, dimensões do floculador. Dimensões do floculador. Eu vou adotar uma altura útil. Vou chamar um H útil, lâmina líquida, 1,2 metros. É um valor mais do que razoável. É um valor típico de floculadores hidráulicos de fluxo horizontal. Quanto que é o volume do meu floculador? 225 metros cúbicos. A altura útil é 1,2 metros. A largura é 24 metros.
e aí eu consigo estimar o B, essa largura B. Se você fizer essa conta, este B é igual a 7,81 metros. Se você fizer essa conta. Eu vou adotar um B igual a 10 metros. Mas, professor, eu não podia ter adotado 8 metros? Não. Eu vou adotar 10 metros. Por que eu vou adotar 10 metros? Olha a sacada. Se eu adotar 10 metros, qual vai ser o volume do floculador? Vai ser 10 vezes 24 vezes 1,2 metros. O volume do floculador final vai ser igual... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Quanto deu? Se alguém já fez, deixa eu ver se... Eu tenho aqui mais na frente, mas vamos lá. Oi? Deixa eu ver se eu... Oi? Dá 288. Tá. 288 metros cúbicos. Tá. Bom, ele é maior do que esse. Agora, olha só. Eu vou mostrar para vocês e aí eu vou discutir. Qual que é a razão de eu aumentar o volume? Ah, tudo bem. Qual é o θ? Vou colocar aqui no cantinho, depois eu posso apagar. Qual é o tempo de detenção para a condição nominal? Qual que é o volume do decantador? 288 metros cúbicos dividido pela vazão. A vazão nominal é 125 metro cúbico por segundo. Vai dar um θ. E qual é o meu θ máximo? O meu θ máximo é para o mesmo volume, só que para uma vazão máxima, 0,25. Se você fizer essa conta, você vai dizer o seguinte, ele aumentou o tamanho, deixa eu tenho a conta aqui na... Deixa eu ver aqui, isso. Se você fizer essa conta, esse tempo de detenção vai dar 38,4 minutos. E como eu só tenho 2 unidades, na hora em que eu tirar uma unidade de operação, o tempo de detenção vai ser igual a 19,2 minutos. Então, eu estou aumentando o volume de tal forma que, quando eu tire uma unidade em operação, o tempo de detenção situe-se próximo daquele valor mínimo de 20 minutos. Aparentemente está certo, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. E esse é o problema de floculadores hidráulicos. Vou mostrar para vocês o porquê. Embora o tempo de detenção seja adequado, a minha perda de carga, na hora em que eu aumentar a vazão para um floculador em operação, essa perda de carga vai aumentar tanto que vai me inviabilizar a operação com essa vazão máxima. Ele não vai poder operar. Esse é o problema de floculadores hidráulicos. E vamos entender o porquê. Posso apagar? Posso? Agora eu preciso só apagar. Posso apagar tudo? Agora, olha só. O floculador em si, ele está dimensionado. O floculador está dimensionado. Em si, eu tenho largura, eu tenho comprimento, eu tenho altura. Agora, qual que é o meu problema? Eu vou fazer de novo um desenho e aí eu vou mostrar para vocês o meu problema, que na verdade não é exatamente um problema. Eu tenho isso aqui agora. Meu floculador tem vista superior. Ele tem 10 metros de largura. Ele tem 24 metros de comprimento.
Só que eu preciso colocar nesse floculador, eu preciso colocar chicanas. Chicanas que me permitam que aconteça isto aqui. A água tem que fazer este trajeto. Lá no final, eu tenho que ter alguma coisa assim. Eu tenho que descobrir o número de chicanas que eu tenho que dispor na unidade, de tal forma que eu consiga ter uma perda de carga de aproximadamente 30 centímetros. Concordam? Essa perda de carga vai acontecer aonde? E agora eu vou colocar uma expressão. Eu não consigo demonstrar aqui para vocês, porque a gente perderia muito tempo. Eu vou fazer um vídeo exclusivo para mostrar como é que eu chego nessa expressão. E aí eu vou mandar para vocês. Vai demorar aí uns 40 minutos para fazer direitinho. Eu vou fazer o vídeo, vou mostrar, vou até deixar no YouTube para vocês. O que eu preciso saber? O número de canais que eu vou ter que colocar nessa unidade. Esse número de canais pode ser calculado por meio desta expressão. 9G H ao quadrado, L ao quadrado, um certo número aqui, eu vou explicar o que é. PC é perda de carga. Aqui é a perda de carga total. Dividido por 2, dividido por K, vazão ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 1/3. O que é isso? N é o número de canais que eu vou ter que distribuir no meu floculador, cujo comprimento é L, cuja largura é B, cuja altura é 1,2 metros. Da onde é que vem essa expressão? Na verdade, aonde são as perdas de carga mais significativas? É a perda de carga onde? Perda de carga nas curvas. Curvas 180 graus. Então, o que acontece? Eu determino uma perda de carga. Eu preciso de uma perda de carga total. Que perda de carga total que é essa? Não é essa a expressão? Potência, G ao quadrado, Mi, volume. Só que agora o meu volume mudou, não mudou? Eu não aumentei o tamanho da unidade? Eu aumentei. Então, que potência que é essa? 40 ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 3, vezes 288 metros cúbicos. Essa potência quanto que dá? 461,7 watts. Qual que é a perda de carga que eu preciso? A minha perda de carga é esta potência dividido por ρg(q). Quanto é a potência? 461,7 watts dividido 998,2, 9,81, 0,125 metro cúbico por segundo. Que perda de carga que é essa? 37,7 centímetros. A perda de carga que eu preciso, total, é 37,7 centímetros. O que eu vou fazer? É essa perda de carga aqui. Só que eu vou admitir que a maior parte da perda de carga seja perda de carga localizada. Em torno de 20 a 15% é perda de carga distribuída. 80% é perda de carga localizada. Eu vou pegar a perda de carga total, vou admitir uma certa porcentagem dessa perda de carga sendo perdida por perda de carga distribuída e o restante vai ser a perda de carga localizada. Como eu sei que a perda de carga localizada é função dessa expressão, K, V na curva ao quadrado por 2G, se eu tenho isso, e proporcionalmente a isso, conhecido K e a velocidade, eu consigo estimar o N.
Eu vou fazer um vídeo onde eu mostro a origem desta expressão. Vamos, por hora, calcular esse N. E aí eu vou colocar numa tabelinha os valores e vocês vão comparar. Se você fizer essa conta, vamos dizer quantos espaçamentos que eu preciso. 9. Está aqui. G, 9,81. Certo? Altura, 1,2 ao quadrado. Certo? L, 24 ao quadrado. Certo? Agora eu quero uma porcentagem. Qual é a porcentagem da perda de carga total que corresponde à perda de carga distribuída? Eu vou admitir 80%, que é bem razoável. A maior parte da perda de carga é localizada. 0,8 vezes o 0,377. Certo? 2. O que é o K? É o coeficiente de perda de carga localizada nas curvas 180 graus. Isso aqui normalmente vale de 2,8 a 4,2. A gente costuma adotar um K igual a 3,2. Lembrando, isso aqui é perda de carga localizada, então eu preciso de um coeficiente específico que me permita determinar essa perda de carga. Vazão, 0,125 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/3. Esse N faz a conta 60,4. Eu precisaria de 60,4 canais. 60,4 não dá, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar um N igual a 62. Isso significa que o espaçamento entre as chicanas tem que ser igual a 24 metros dividido por 62. Esse espaçamento é igual a 0,387 metros. 38 centímetros, 38,9 centímetros. Turma, eu vou ter que criar aqui chicanas com um espaçamento de 38,7 centímetros. 10, 20... Isso aqui deve ser 10, 20, 38. É isso aqui. Sacaram? Aí. Parou? Não. Estava com medo que tivesse parado a gravação. Então, o que acontece? Eu tenho canais com 62 canais com 38,7 centímetros. Cara, isso é ridículo. É pequenininho. Concorda? É difícil construir e existe um risco, e é difícil inclusive o acesso, mas é isso que eu tenho. Bom, feito isso, eu calculei o número de espaçamentos, está tudo aqui. Agora, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. A gente já viu isso anteriormente. Se eu conheço o número de espaçamentos, eu consigo calcular essas perdas de carga nas curvas, perdas de carga nos trechos retos, consigo fazer isso. Eu vou colocar uma tabelinha com esses valores e aí eu vou poder comparar os valores com vocês. Eu fiz as contas, elas estão aqui, mas aí eu vou pedir para vocês depois refazerem, porque nós já fizemos isso anteriormente. Eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu colocar aqui essas contas. Eu vou adotar aqui, eu tenho uma largura, isso aqui vai ser uma largura de 0,581 metros. Eu conheço a geometria do meu floculador. Agora eu conheço o número de canais, conheço os trechos retos, o comprimento dos trechos retos,
conheço o número de curvas, conheço a velocidade na curva, eu conheço tudo. O que eu faço? Eu posso calcular para essa unidade, agora que eu conheço a geometria, eu posso calcular perda de carga localizada e perda de carga distribuída. Perda de carga total e eu reverifico o gradiente. Por isso que o dimensionamento de flutuadores hidráulicos ele é mais chato. Eu vou colocar aqui numa tabela os valores que eu calculei, de tal modo que a gente possa comparar. Aí eu vou colocar duas tabelas. Ai, é tanta folha aqui que... Isso, tá aqui. Aqui. E aqui. Agora, só uma, vai. Dá bastante folha. Posso apagar... Posso apagar tudo? Aqui. Agora, esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. E aí a gente compara os valores. Ops. Oi, acho que eu esqueci, hein? Era para ter passado antes. Esqueci. Eu vou colocar aqui uma tabela com os valores que eu fiz para... Vou colocar aqui vazão 125 litros por segundo. E aqui vazão igual a 250 litros por segundo. Que parâmetros que eu vou colocar aqui? Vamos lá. Tempo de detenção. Velocidade nos trechos retos. Velocidade nas curvas. ΔH, perda de carga localizada. Perda de carga distribuída. Perda de carga total e o G. Olha só o que eu tenho. Aí eu vou mostrar para vocês como não basta olhar um parâmetro apenas. Olha aqui. Ó, vazão de 125 litros por segundo. Qual que é o tempo de detenção aqui? A gente calculou, era 38,4 minutos. A velocidade nos trechos retos. Como eu sei que esse canal aqui tem... Quanto tinha mesmo de largura? 38. Aqui essa largura é 0,387. Como eu tenho essa largura, e eu tenho a altura, e eu tenho a vazão, eu consigo calcular a velocidade nos trechos retos. É 0,269 metros por segundo. Consigo calcular nas curvas. 0,179 metros por segundo. Perda de carga localizada, 0,320 metros. Perda de carga distribuída, 0,0827 metros. Perda de carga total, 0,403 metros. Gradiente de velocidade, 41,3 segundos a menos 1. Pô, tá razoável. Eu calculei os meus espaçamentos,
para ter um gradiente em torno de 40. Deu 41, tá bom. Olha as minhas perdas de carga. 40 centímetros de perda de carga. Tranquilo. Mas olha o que acontece quando, vamos supor, tirei um floculador fora de operação. Deixei apenas um trabalhando, com vazão total da ETA. Minha vazão máxima é 250 litros por segundo. Meu tempo de detenção, 19,2 minutos. Tá bom. Não é de 20 a 40? Tá bom. Mas acontece que, na hora que eu dobro a vazão, o que acontece com a velocidade? A geometria é a mesma. Se eu dobro a vazão, eu estou dobrando velocidade. Se eu dobro a velocidade nos trechos retos, se eu dobro a velocidade nos trechos, nas curvas, o que acontece com a perda de carga? Não é que ela dobra, não. A perda de carga é kV ao quadrado sobre 2. Ela quadruplica. Essa perda de carga localizada vai para quanto? 1,279 metros. A perda de carga distribuída, 0,330 metros. Jesus Cristo, a perda de carga total, 1,610 metros. Gradiente, 116,9 segundos a menos 1. Turma, é impossível eu trabalhar com este floculador com esta vazão máxima. É impossível. Por que é impossível? Primeiro que o gradiente é muito alto, mas o mais importante, a perda de carga é gigantesca. Isso aqui vai me afogar o floculador. É impossível. É impossível. Perceberam? Não dá. Esta é a diferença de floculadores hidráulicos e mecanizados. Aqui, como é que eu faço então? Não tem jeito. Se você um dia quiser parar algum floculador para manutenção, fatalmente o que você vai ter que fazer? O que eu faço? Posso manter a vazão igual a 250 litros por segundo? Não, eu tenho que reduzir a vazão. Fatalmente eu vou ter que reduzir a vazão da ETA para permitir em algum dia a retirada de um floculador em operação de tal forma que eu não prejudique a operação do processo de floculação. Eu tenho que reduzir a vazão da ETA. Esta é a dificuldade de floculadores hidráulicos. A perda de carga, floculador hidráulico, o gradiente é função de uma perda de carga, que é a função da vazão. Se eu altero a vazão, eu altero a perda de carga. Se eu altero a perda de carga, eu altero o gradiente. Coisa que no sistema mecanizado eu não tenho. Então, mas, professor, e se tivesse botado 3 floculadores? Não, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter colocado 3 floculadores, poderia ter colocado, não tem problema, eu coloquei 2. Mas ainda assim, eu teria uma perda de carga, não seria 1,60 metros, mas seria 1,2, 1,1. Este é um cuidado todo particular que eu tenho que ter com relação a sistemas de floculação hidráulicos. É por isso que sistemas mecanizados, eles de fato se tornam mais eficientes pela melhor flexibilidade. Perceberam? Com isso, turma, com esse exemplo, esses 2 exemplos que a gente viu, puxa, eu acho que agora eu consegui o ponto nevrálgico, que é a gente conseguir dimensionar o floculador associado, o decantador associado ao floculador. Seja ele decantador convencional, seja ele decantador de alta taxa, seja ele floculador hidráulico ou floculador mecanizado. Então agora a gente consegue montar esse arranjo da ETA. A gente montou. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente entra num tópico novo que é a filtração. Agora nós temos que pegar essa água decantada e retirar os sólidos remanescentes. É um outro tópico, mas isso aí a gente deixa para a próxima aula. Tá bom, gente? Beleza? Nenhuma dúvida? Turma, brigadão. Boa semana para vocês. Ainda temos quinta e sexta, né? Então, boa semana, bom final de semana. Próxima quarta-feira a gente começa a falar sobre filtros, tá bom? Turma, tchau, tchau. E não esqueçam, escutem Yes, especialmente esse disco. Cara, vocês vão pirar.
Mas escutem inteiro, porque é da hora. Can you tell me where my country lies? Said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left, signed old Father Dems. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear, well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade share. The captain leaves his arms right out tonight. Join the dance, for the world, to the grave from safety road. For the one to the gold is cold, bouncing out through the lonely night. Night to the green shields down and shout. There's a fat old lady outside the saloon, laying out the credit card. She plays fortune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain leaves his arms right out through the night. Join the turn for the world. Round table talk down the road. You're the show. On we go. You bring the Holocaust. I bring the food. We'll tease the program.
loud and loud, loud and